Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá? Eu não vou fazer videochamada, não vai ter aí a realização de call, nem no componente de PAN, agora no primeiro bloco, nem no componente de DS no segundo. Ao invés disso, o que que eu fiz? Eu gravei a aula, tá? Então, nesse vídeo aqui vocês vão poder assistir a aula como se fosse uma videochamada aí instantânea. Só que eu preferi deixar gravado e disponibilizar para vocês, porque eu fiquei um pouco receoso de repente a minha internet estar novamente com instabilidade, como aconteceu na semana passada, né? Na quinta nem tanto, mas na terça-feira foi bem ruinzinho, né? No primeiro bloco travou, toda hora caía, no segundo bloco congelava a tela, o que o pessoal do grupo A via, o pessoal do grupo B não via, as perguntas que o grupo A fazia, o grupo B não sabia quais eram, então foi um pouco conturbado, e aí para de repente a gente tentar sanar esse problema, pelo menos por agora, eu preferi fazer essa gravação e disponibilizar para vocês, tá? Eu acredito que na quinta-feira a gente já consiga se encontrar ao vivo de novo. Eu solicitei um outro link de internet porque eu acho que talvez o que esteja acontecendo aqui é sobrecarga, porque não sou só eu que estou acessando, né? Meus irmãos também estão assistindo a aula online da faculdade e tal. Então tá todo mundo acessando ao mesmo tempo. Talvez seja por conta disso que esteja dando essa sobrecarga. Para eu me precaver e melhorar aí as nossas situações de aula, eu solicitei um outro link, a empresa vai vir fazer a instalação amanhã, tá? E aí na quinta eu acho que já tá tudo normal pra gente se encontrar novamente, beleza, galera? Mas por hoje eu acho que a melhor alternativa foi essa de gravar a aula para que vocês possam assistir. A única coisa que não vai ter é só eu poder tirar essas dúvidas de vocês, as dúvidas que possa vir a ter, de uma maneira ao vivo, né? Mas eu tô online, qualquer dúvida que vocês tiverem, pausa o vídeo, chama no chat, beleza? E aí é só falar, professor, não entendi o que o senhor falou aí sobre if else no minuto 25, por exemplo. Não entendi o que você falou sobre switch case no minuto 40. Aí é só me chamar no chat, perguntar o que vocês não entenderam, beleza? Tentei deixar o mais fácil a explicação possível, com exemplo, com prática, para que vocês vejam ali como que funciona. Mas qualquer dúvida é só chamar, galera. No final, terão 5 exercícios, né? Já dando um spoiler aí, terão 5 exercícios para que vocês possam realizar. E esses exercícios, o que vai acontecer? Vocês vão enviar eles para mim e para o professor Fabiano, beleza? Para que a gente possa computar a participação de vocês aí na aula, né? E a presença de vocês. Então são 5 exercícios bem simples sobre o que a gente viu nessa aula e na aula anterior. Vocês vão tirar de letra, beleza? Mas enviem para que seja computada a participação de vocês aí. E aí eu vou deixar uma mensagem no chat pedindo para quem terminou, manda lá um terminei e upa o arquivo, beleza? Segundo bloco vai ser a mesma situação em DS, tá? O vídeo já vou deixar disponibilizado lá no componente de DS para quando vocês finalizarem o primeiro bloco vocês poderem ir lá assistir. E a gente se encontra então na quinta-feira, galera. Beleza? Então, bora pro código. Beleza, pessoal? Então, na última aula, né, nós falamos aí sobre a diferença de varlet, né, que um significa que nós estamos criando uma variável e o outro significa que nós estamos criando uma constante, né? Vimos também a questão dos tipos de dados possíveis de ser utilizado dentro da linguagem Swift. Vimos a questão da tipagem implícita e tipagem explícita, né? Que aqui, como está aqui nesse exemplo, ó, a gente pode declarar direto o nome da variável e atribuir o valor a ela, ou nós podemos explicitar dizendo qual é o tipo dessa variável, como nesse segundo exemplo aqui, colocando nome, dois pontos string ou dois pontos int, double, seja lá qual for o tipo da variável. Vimos a questão da linguagem Swift ser fortemente tipada. Isso significa que quando nós criamos uma variável, essa variável
ela morre com aquele tipo que foi criado, então eu não posso criar uma variável do tipo int e depois querer que ela receba um atributo do tipo string, que isso não é permitido, tá? Vimos a questão aí da concatenação de strings, onde nós temos a possibilidade de concatenar as strings dessas duas maneiras aqui, como no exemplo, né? Colocando um determinado trecho de texto, e aí quando a gente quiser concatenar com uma variável, a gente coloca vírgula, o nome da variável, vírgula, para concatenar com o texto de novo, depois ir fazendo esse jogo, né, de vírgula concatenando e assim por diante, tá? Ou dessa segunda maneira aqui, ó, que a gente pode colocar barra invertida e entre os parênteses colocar as nossas variáveis, no caso aqui a minha variável nome e a minha variável idade, que estão aqui com seus respectivos valores, ó. E aí na hora de printar esses valores aqui, a gente consegue puxar o que a variável guarda, beleza? Então tem essas duas maneiras aí de concatenação. Vimos o que eram os optionals, né? Então eu expliquei, comentei que em alguns casos a gente precisa criar variáveis ou constantes, né? Que não podem receber um valor naquele determinado momento, mas que receberão depois, tá? No caso das variáveis, então ela receberia um valor posterior. No caso de uma constante, ela continuaria ali como valor nulo, né? Porque a constante não poderia receber uma alteração. Então, aqui é explicado, né, um exemplo de como criar essas variáveis opcionais em um determinado momento, através do ponto de interrogação, depois de colocarmos a tipagem dela, né? E vimos que quando nós utilizamos esse ponto de interrogação, é meio como se nós criássemos uma camada de proteção em volta da nossa variável para que ela não seja acessada de uma maneira indevida e de repente venha crashear o nosso aplicativo. E aí nós vimos como fazer aí, né, o desembrulho desses nossos optionals, né, dessas nossas variáveis opcionais. E esse desembrulho acontece da seguinte maneira, né? Nós podemos colocar um símbolo de exclamação depois da variável, como acontece aqui, ó. Então eu estou pedindo para printar a variável idade, que aqui ela foi criada como um optional, tá? Eu posso colocar esse símbolo de exclamação e ele desembrulha a variável optional para mim, só que isso daqui pode vir a dar problema, porque se porventura não tivesse atribuído um determinado valor à minha variável idade, na hora de desembrulhar isso daqui ele quebra a minha aplicação. Ou a gente pode fazer o desembrulho de maneira segura, né? Que é através desse if e let aqui. Então, com o if let, a gente cria uma variável dentro daquele escopo, né? Uma variável momentânea, só para poder fazer o desembrulho. Se tudo estiver correto, ele executa uma determinada ação. E se vir a acontecer de não ser possível extrair a idade correta e guardar dentro dessa outra variável secundária nossa, ele coloca aí uma mensagem para o usuário, né? Um alerta, alguma coisa, mas não vem a quebrar a nossa aplicação, como aconteceu de quebrar nesse outro exemplo aqui, que é a maneira implícita do optional bind, tá? Então, nós temos essas duas maneiras de desembrulhar uma variável optional que nós vimos na semana passada. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver sobre os operadores e algumas questões de switch case, if else, laços de repetição, para começar a exercitar aí a nossa lógica dentro da linguagem, beleza? O primeiro operador que eu quero demonstrar para vocês é esse operador aqui, ó, que é o operador de coalescência nula. E o que significa esse operador de coalescência nula? Representa a seguinte questão, né? Na última aula eu expliquei para vocês sobre ele, só que talvez não tenha ficado muito claro o uso. Então, vamos supor aqui que eu tenha uma variável chamada n1, que recebe um determinado valor, e aí eu posso criar uma segunda variável, como eu criei aqui, que é n2, e dizer que essa variável n2 ela vai receber aqui uma conversão de n1. Se essa conversão for possível, então ele adiciona o valor de n1 a n2. Se não for possível essa conversão,
ele vai adicionar o valor 0. Tá? Então é como se fosse aqui uma opção de valor que vai ser atribuído a uma determinada variável, caso a primeira opção não seja possível. Nesse caso aqui, ó, eu criei o 500 como uma string. E aqui embaixo, na segunda linha, eu fiz um cast dessa minha variável, né? O que é o cast? O cast é a gente pegar uma variável e tentar forçar, né, converter o tipo dela para um outro determinado tipo. Então eu estou tentando pegar aqui a minha variável n1 e transformá-la de uma maneira forçada em um int. Isso daqui é permitido, é possível, porque aqui a minha variável n1, apesar dela ser uma string, mas ela é uma string apenas de números, né? Então é possível fazer essa conversão desses números em uma variável do tipo int, em um valor do tipo int, tá? Agora, já se a gente fosse fazer aí uma conversão aonde além dos números tivéssemos também algum tipo de caractere diferente, né, letra, caractere especial, não seria possível fazer a conversão desses caracteres especiais que estariam aqui guardados dentro do nosso N1 para valor do tipo int. Então, para não quebrar nossa aplicação, para não acontecer de repente N2 guardar aí um inteiro que não é possível, a gente pode utilizar a coalescência nula e colocar uma segunda opção, tá? Vamos ver isso na prática? Então, lá na nossa aula, deixa eu ver aqui, eu apresentei para vocês, né, o Swift Online, o Swift Playground Online, e aí o site é esse que está aqui, ó, online.swiftplayground.run. E aí basta a gente dar aqui um Let's Play, que ele vai abrir um emulador do Swift para a gente, tá? Depois a gente pode fazer o download, né, desses arquivos, tanto na extensão Playground como na extensão Swift, tá? Então aqui, ó, tanto na extensão Playground como na extensão Swift. Então, só para eu mostrar aquele operador que eu falei para vocês, né, o de coalescência nula aqui na prática, só para a gente relembrar ele, vou colocar aqui, ó, o seguinte exemplo. Aquele que estava no nosso slide. Vou criar aqui uma constante. Vou chamar essa constante de número e atribuir o valor aleatório aqui para ela, tá? 578. E vou criar uma outra constante aqui, que eu vou chamar ela de número 2. E vou dizer que essa minha constante número 2, ela vai receber o quê? Se for possível, ela vai receber um int de número. E se não for possível essa conversão, então eu coloco aqui o meu operador de coalescência nula, se não for possível essa operação, ela vai receber o valor 10, por exemplo. Tá? Se eu peço para printar isso daqui, ó, print número 2, a gente vai ver o seguinte resultado, ó. 578. Por quê? Porque ele conseguiu pegar o valor que era da variável número, transformar esse valor em um int e aplicar ele para a variável número 2. Agora, se nós colocarmos aqui um caractere estranho que não pode ser convertido para um int e tentar rodar isso de novo, aí ele traz o valor 10, que foi o valor padrão que a gente definiu aqui, ó. Então, o operador de coalescência nula serve para esses casos, tá? Quando a gente deseja fazer um tipo de conversão e caso essa conversão não seja possível, ou caso atribui, não necessariamente só dentro de uma conversão, mas dentro de alguma atribuição não for possível atribuir um determinado valor a uma variável, a gente pode solicitar aqui que ele receba uma alternativa, tá? Como acontece nesse caso aqui. Tenta fazer essa conversão, se não for possível, atribui o outro valor alternativo para a nossa variável, tá? Então esse daí foi o nosso operador de coalescência nula. Vamos dar sequência aqui nos nossos próximos operadores. O próximo operador que nós temos é o operador binário, turma. O que seria esse operador binário? Seria a possibilidade de nós guardarmos, né, adicionarmos de uma única vez vários valores a várias variáveis.
Então, isso acaba economizando um pouquinho de tempo, porque eu não tenho a necessidade de fazer isso daqui, ó. Eu não tenho a necessidade, por exemplo, de criar aqui uma variável chamada nome e atribuir aqui um valor de nome para essa variável, depois criar uma variável chamada idade e atribuir aqui o valor a essa variável idade também, tá? E assim sair fazendo sucessivamente. Nós podemos fazer o que? Nós podemos simplesmente criar aqui, ó, as nossas variáveis. Então vou colocar aqui var. E aí, quando a gente coloca para criar essa variável, nós podemos definir todas as variáveis que nós queremos criar, tá? E depois todos os valores referentes a essas variáveis. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, a variável, colocar aqui nome 2, vai, nome 2. A outra variável que eu quero criar é a idade 2. A outra variável que eu quero criar é o CPF, tá? E assim sucessivamente quantas eu quisesse, mas eu vou deixar essas três só como exemplo. E depois nós podemos atribuir aqui o valor para cada uma dessas variáveis, né? Então, para minha variável nome 2, eu quero adicionar aqui, ó, Fabiano. Para minha variável idade, eu quero atribuir aqui um determinado valor. Para minha variável CPF, quero atribuir aqui um outro determinado valor, beleza? Então, com isso, é possível a gente criar várias variáveis ao mesmo tempo, atribuir vários valores ao mesmo tempo, e depois, se for o caso, nós podemos fazer o uso deles de uma maneira individual. Ó. Posso pedir aqui, por exemplo, para printar só o nome 2. E aí eu consigo fazer o uso individual de cada uma dessas variáveis. Não necessariamente eu preciso ter que printar todos os nomes, todas as idades e todos os CPFs ao mesmo tempo. A gente pode fazer o uso individual de cada um deles. E aí o que muda mesmo é só essa questão de poder criar as nossas variáveis, né, e atribuir valor a elas de uma maneira um tanto quanto mais rápida, né, mais didática, digamos assim, beleza? A gente consegue atribuir os valores de uma vez para todas as variáveis e também criar as nossas variáveis de uma única vez. Tudo bem, galera? Então esse daí é o nosso operador que a gente chama de operador binário, quando a gente consegue atribuir vários valores a uma mesma variável, tá? Próximo operador que a gente tem lá, deixa eu ver qual que é. São os operadores aritméticos. Bom, os operadores aritméticos eu acho que não é segredo como eles funcionam, né? E os operadores aritméticos que nós temos na linguagem Swift são os seguintes: são o sinal de adição, subtração, divisão, multiplicação e o módulo, tá? Como acontece em muitas das outras linguagens que vocês devem estar familiarizados já. Então, vou fazer aqui um exemplo rapidinho, só para a gente ver cada um desses carinhas, tá? Basicamente, a gente pode criar aqui, vou criar aqui a minha variável n1, vou atribuir o valor aqui para ela, a minha variável n2, atribuir aqui também o seu determinado valor. E aí, com isso daí, né, nós conseguimos fazer as operações matemáticas. Então, se eu criar aqui a minha variável result, eu posso dizer que o result é n1 mais n2, beleza? E aí eu vou pedir para printar result aqui. Print result. Aí eu posso pedir para printar aqui, né, a minha variável result. Eu poderia criar aqui, por exemplo, uma outra variável. Então, criar aqui a minha variável n3 e dizer que a minha variável n3 é igual a 2, tá? E aí aqui colocar aqui um menos 2, né? Ou menos 2 não, menos n3 no caso. E aí ele faz as operações matemáticas para a gente de uma forma comum, beleza? O que vai diferir aqui, ó? Seria a questão da precedência matemática, né? Que é igual acontece nas outras linguagens também.
Se, por exemplo, ao invés de eu colocasse aqui uma subtração, eu colocasse uma multiplicação, o resultado que ele daria para a gente não seria, por exemplo, a soma, né, de n1 mais n2, que no caso daria 18, e depois multiplicaria 18 por 2, dando o resultado de 18 vezes 2, 36, né? Nesse caso, ele pegaria a precedência matemática. Então, ele primeiro executaria aqui a nossa multiplicação. Então, ele primeiro faz aqui ó, o n2 multiplicado pelo n3, no caso 8 vezes 2, 16. E depois o resultado dessa expressão, ele soma aqui com o nosso n1, tá? Dando o resultado aí de 26. Se caso nós quisermos modificar isso, né? Se caso eu quisesse primeiro que fosse feito a soma para depois a multiplicação, nós precisaríamos colocar isso daí entre parênteses, né? Porque aí é igual funciona na matemática convencional, ele primeiro executa o que está dentro dos parênteses e depois ele executa o resultado de dentro com a expressão que está do lado de fora. No caso agora, ele printou para a gente aqui um 36, beleza? Outra coisa, turma, é o operador de módulo, né? Então, os nossos operadores, como eu falei para vocês, eles são bem tranquilos, né? A gente sabe aí que é a soma, temos a subtração, a divisão, a multiplicação e o módulo. E aí eu só vou reforçar esse módulo porque talvez vocês ainda não tenham compreendido como o módulo funciona, tá? Então o módulo funciona da seguinte forma. A gente pode aqui, ó, por exemplo, pegar aqui um valor, vou usar aqui, vou usar aqui, ó, 8 e o 2, o N1 e o N2, tá? E se eu pego aqui, por exemplo, o seguinte valor aqui, ó, var result 2, e digo que o result 2 vai ser igual a N2 módulo, cadê? Módulo N3, e peço para printar esse valor para mim, result 2, o que vai acontecer? Ele vai printar aqui embaixo o valor de zero para a gente, tá? Por que que ele printou o valor de zero? Porque ele pegou aqui o 8 e fez a divisão de 8 por 2. A divisão de 8 por 2 dá 4 para cada e sobra nada. Então, esse sobra nada é o valor que vai ser mostrado quando a gente utiliza a expressão de módulo, tá? Se ao invés de eu ter aqui no meu N2 eu tivesse o valor 3, se ao invés daqui eu tivesse o valor 2, né, fosse o valor 3 e eu executasse essa operação, ele retornaria aqui para a gente um 2. Por quê? Porque ele estaria pegando o 8 e dividindo o 8 por 2. 8 dividido por 2 vai dar 2 para cada, certo? E sobram 2. Por isso que ele apresentou aqui para a gente o valor de 2. Então é dessa forma que funciona o operador módulo, tá, galera? Vamos ver aí. E aí é a expressão matemática comum que vocês devem estar bem familiarizados, né? Vamos ver aqui qual é agora o próximo operador que a gente dá sequência aí. Então, os operadores aritméticos já foram. O operador agora são os operadores compostos, tá? E qual é aí a questão dos operadores compostos? Vocês também já devem estar bem familiarizados com ele, mas eu vou reforçar aqui para que vocês relembrem, beleza? Caso tenham esquecido. O operador composto, ele é utilizado para simplificar a nossa expressão, beleza? Nesse caso aqui do exemplo, ó, a gente tem aqui a nossa variável n1 com valor de 10, a nossa variável n2 com valor de 5, e estamos fazendo aqui uma operação, dizendo que n1
é mais igual a N2. O que isso daqui representa? O que isso daqui vai retornar para a gente? Vamos ver na prática, tá? Então eu vou limpar aqui esse código que eu tenho aqui. Vou limpar esse código que eu tenho aqui e vou deixar só esses valores aqui só para ser utilizado dentro da expressão. Então, aqui ó, o que eu estava falando para vocês? Eu estou pegando aqui o meu valor de N1 e estou dizendo que eu quero que N1 seja igual a ele mesmo mais N2. Beleza? Essa é uma maneira da gente utilizar a nossa expressão. Se eu printar isso daqui, ó, vou pedir para printar aqui o nosso N1, a gente vai verificar que ele apresenta o valor de 18, né? Ele está fazendo aqui, ó, N1 mais N2 e está atribuindo essa operação matemática ao próprio N1. Só que a gente pode simplificar, né? A gente pode alterar essa sintaxe, fazendo daquele jeito que eu falei para vocês, colocando aqui, ó, N1 mais igual a N2. Então, essa primeira linha aqui e essa segunda linha são exatamente a mesma coisa, beleza? E aí fica a critério de cada um de vocês como desenvolvedores saber, né, lidar com qual vocês acreditam que seja a mais fácil para o seu entendimento. E claro, né, não só para o seu entendimento, porque geralmente projetos são trabalhados em equipe. Então, qual seria aí o de melhor entendimento para a equipe, né? Que seria melhor para o projeto. Lembrando que essa segunda opção aqui, ela é muito utilizada, tá? Geralmente você vai encontrar esse tipo de sintaxe aqui. Acho que em poucos casos vocês encontrarão essa primeira sintaxe, geralmente essa segunda. E vamos executar só para a gente ver que eles são a mesma coisa. Eu vou comentar aqui esse primeiro valor e executar aqui, ó. Ele permanece com o valor de 18, porque é como se eu estivesse dizendo N1 vai receber o seu próprio valor de N1 mais o valor de N2, beleza? E isso daí não se restringe somente à adição, como está no exemplo. Eu poderia aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui, vou comentar esse valor aqui, só para não alterar o nosso valor de N1, né? Porque agora N1 está passando a valer 18. E aí se eu for usar o N1 aqui nessa minha linha de baixo, na linha 9, eu não vou pegar esse N1 daqui com o valor de 10, eu pegaria o valor N1 com o valor de 18. Então eu vou pegar aqui, ó, fazer um exemplo. N3 multiplicação igual a N1. E aí eu vou pedir aqui para ele printar agora o N3, né? Que foi o N3 que a gente alterou aqui, ó. É o N3 que está sofrendo alteração. Quando a gente dá um run aqui, ele traz o valor de 30. Porque essa expressão que a gente fez aqui, ó, é como se fosse a mesma coisa de nós estarmos fazendo. N3 é igual a N3 multiplicado por N1. Que basicamente é 3 vezes 10, tá? Essas duas expressões são a mesma coisa. E aí, como eu comentei, né, a gente pode utilizar esses operadores de operadores compostos para poder utilizar nas operações matemáticas, não só na adição, mas a gente pode utilizar o mais igual, pode utilizar o menos igual, a divisão igual, a multiplicação igual e o módulo igual, beleza? Para todos esses aí vai funcionar da mesma maneira. É uma questão mesmo de sintaxe, de qual vocês vão preferir estar utilizando. Tudo bem, galera? Vamos ver aqui qual era o próximo da lista. Então, agora são os operadores de comparação ternário. E aí, o operador ternário, ele funciona como se fosse um if-else, tá? O operador ternário, antes de passar pelo operador ternário, deixa eu falar aqui, ó, os operadores de comparação, beleza? Então a gente tem aqui, ó, operadores de comparação e operador ternário, são duas coisas diferentes. Então, falando primeiro aqui dos operadores de comparação, os operadores de comparação são esses aqui, ó, que a gente utiliza maior, menor, maior igual, menor igual, igual ou o diferente, tá? E aí eu trouxe aqui no exemplo essa aplicação junto com o operador ternário. Então eu tenho aqui nesse exemplo dois valores. Ó. Eu tenho o meu valor de nota 1 com valor de 10
e o meu valor de nota 2 com o valor de 8. E aí eu quero saber qual é a melhor nota, tá? Nessa minha variável aqui, ó, melhor nota, eu estou fazendo aqui uma atribuição a partir de um operador ternário, beleza? Então esse meu operador ternário, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aqui uma verificação lógica, tá? Ele está executando essa expressão lógica, que vai retornar um true ou um false. Dependendo do que ele retornar true ou false, ele vai atribuir o valor à nossa melhor nota. Então estou fazendo aqui, qual é a verificação que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui a verificação, ó, nota 1 é maior que nota 2, se isso for verdadeiro, ele vai adicionar para mim aqui em melhor nota o valor de nota 1, beleza? Caso contrário, aqui com os dois pontos, ele adiciona o valor de nota 2. Então ele faz essa verificação aqui, ó, essa primeira verificação, utilizando os nossos operadores de comparação, tá? Aqui eu coloquei o igual, o maior, mas eu poderia colocar menor, maior igual, menor igual, igual e diferente, tá? Todos eles retornaria para a gente um true ou false. Então quando a gente utilizar os operadores de comparação, ele vai retornar para a gente true ou false, beleza? Aqui nesse operador ternário, no caso, ele faz essa verificação aqui, ó, se nota 1 é maior que nota 2, caso isso daqui retorne um true, ele adiciona o primeiro valor aqui, ó, depois da interrogação. No caso, nota 1, ele adiciona a melhor nota. Caso essa expressão retorne um false, ele não vai adicionar o primeiro valor, ele adiciona o segundo, que é esse aqui depois dos dois pontos, ó. Adiciona o segundo valor à melhor nota, tá? Então, no caso, a melhor nota seria representada pelo valor de nota 2. Vamos lá no playground para a gente ver isso daqui na prática, tá? Então, eu vou deixar isso daqui, ó, apagar isso daqui, para a gente ver o uso do operador ternário. Então, aqui, vamos dizer que eu tenho aqui a minha nota 1, a minha nota 2, e eu quero saber qual é a maior nota. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Poderia criar aqui um var melhor nota, e dizer que esse var melhor nota, ele vai receber o quê? Pra gente, nesse momento, tá fácil, né? A gente olha aqui o N1 e olha o N2, a gente sabe qual é o maior valor. Mas eu não posso simplesmente colocar aqui N1, porque isso são variáveis, né? Pode ser que em um outro momento esses valores estejam diferentes. Por conta disso, a gente vai fazer um operador que deixa o computador, deixa a critério do computador fazer essa verificação, e aí o que o computador designar que é o verdadeiro, ele adiciona ali, tá? Como que a gente faz isso? Com aquele exemplo que eu falei para vocês. Eu vou colocar primeiro uma expressão lógica, tá? Essa minha expressão lógica, eu utilizo qualquer um daqueles operadores que eu falei para vocês, ó. Então eu poderia usar o maior, o menor, o maior igual, o menor igual, o igual e o diferente. Opa, diferente, tá? E observem que quando eu quero fazer uma comparação se é igual, eu não coloco só o símbolo de igual como é na expressão matemática. Eu coloco igual igual, beleza? Por que igual igual? Porque um único igual é atribuição aqui em programação, tá? Dois iguais é comparação. Então eu vou fazer aqui a minha primeira comparação. Eu vou fazer a verificação seguinte. Nota 1 é maior que nota 2? Coloquei aqui a minha expressão que vai retornar um true ou um false. Dependendo do que ele retornar, eu faço a pergunta. Se sim, com a minha interrogação. Se sim, se nota 1 for maior que nota 2, atribui aqui para melhor nota a nota 1. Caso contrário, aí eu ponho os dois pontos, atribui a nota 2. E aí se eu printar aqui, ó, a nossa melhor nota, a gente vai conseguir visualizar que ele trouxe aqui 10. Por quê? Porque ele fez a comparação entre esses dois, e aí dessa comparação ele adicionou o valor em melhor nota. Se eu inverto aqui, ó, coloco um 80, por exemplo, e executo de novo, aí ele já inverte, né? Ele já verifica que a comparação desses dois carinhas aqui retornou um false,
Como ele retornou um falso, ele atribui o segundo valor, que no caso é N2. Beleza, galera? Então, é desse jeito que funciona o nosso operador ternário. É uma verificação que acontece aqui, uma verificação booleana. A partir do resultado dessa verificação booleana, ele vai atribuir um valor para a nossa variável ou outro valor, né? Nesse caso desse exemplo. Mas ele poderia fazer outras coisas além de atribuir valor, beleza? E também aqui os nossos operadores de comparação, que aí a gente consegue fazer as comparações conforme o que eu disse para vocês. O próximo, vamos ver aqui a sequência. Lembrando, tá, galera, que é aquilo que eu falei para vocês. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, vê o minuto que vocês estão, me manda aí no chat, não entendi o operador ternário no minuto tal, beleza? Aí eu explico de novo o operador ternário para vocês, não tem erro. Vamos aí da sequência. Entramos agora nos nossos operadores lógicos, tá? E aqui nós temos três operadores lógicos, né? Assim, igual em outras linguagens. O e e o ou vocês já devem ter trabalhado bastante, inclusive também com o operador de negação vocês devem ter trabalhado, mas talvez nem sabiam que ele entra dentro desse caractere de operadores, tá? Então nós temos aqui, ó, o e. O e, a lógica e, acontece se o operador for verdadeiro em ambos os lados da nossa expressão. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, ó, eu estou verificando, deixa eu abrir aqui uma planilha no Excel para que fique mais fácil a nossa visualização. Ó. Vou colocar aqui uma planilha no Excel para poder colocar um exemplo aqui para a gente. Então, aqui é o nosso operador E. Deixa eu colocar aqui. Operador E. No nosso operador E, ele vai ter aqui o primeiro valor, o segundo valor e o resultado. Vou fazer o exemplo só com dois valores, tá, galera? Mas isso valeria a mesma situação se fossem com 3, com 4 e com mais outros valores. Operador E, colocar aqui barra end e barra e comercial, que é como ele é representado nas linguagens. Então, se o primeiro valor aqui me retorna um true, e o segundo valor também me retorna um true, o resultado final dessa expressão lógica vai ser um true. Na outra situação, se o meu primeiro valor me retorna um true, só que o segundo valor me retorna um false, a partir de agora o meu resultado final vai ser um false. Por quê? Porque para que o meu resultado final seja verdadeiro, todas as minhas condições precisam ser verdadeiras. Se apenas uma das minhas condições ser falsa, todo o meu resultado final se torna falso também. Tá? Então, inclusive, se eu colocasse aqui que o primeiro valor fosse false e o segundo fosse true, ele me retornaria um false. E se eu dissesse que os dois são falses, ele também me retornaria um false. Beleza? Diferente, por exemplo, do operador OU. No operador OU, isso daqui se inverte um pouco. Deixa eu dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V aqui do lado. E alterar aqui. OU. Que também pode ser o OR, ou que pode ser a representação de programação pipe. Beleza? Nesse segundo exemplo aqui, é um pouco diferente quando a gente utiliza o operador OU. Por quê? Porque o operador OU, ele vai retornar um verdadeiro para a gente, um true para a gente, quando apenas um dos resultados, um dos valores verificados for verdadeiro. Tá? Então aqui, diferente do E, eu não preciso que todos retornem verdadeiro. Aqui no OU, se apenas um me retorna verdadeiro, já é o suficiente.
Então, se o meu primeiro valor aqui me retorna um true, automaticamente eu já sei que o resultado final seria um true. Eu não precisaria nem analisar o segundo valor, tá? Mas vou dizer que o segundo valor também é true. Então, como ambos são true, o resultado final é true. Nessa outra expressão aqui, ó, se só o meu primeiro valor me retornasse true e o segundo retornasse um false, o resultado final também seria um true. Porque como eu falei para vocês, somente um é necessário que me retorne true para que no final seja true também. Se fosse aqui um false e o segundo um true, o resultado final seria true, pelas mesmas razões. E só aqui, se o meu primeiro retornasse um false, o meu segundo retornasse um false, aí sim o resultado final da minha expressão lógica retornaria um false. Então é essa a diferença entre o e o ou, beleza? E o operador de negação, que é o nosso símbolo de exclamação, ele vai inverter, né? Então, negação, ele vai inverter. Se eu dissesse aqui, por exemplo, que esse valor aqui fosse um true invertido, ele seria, na verdade, um false, né? Se eu digo que esse false aqui, se o resultado desse carinha aqui é um false invertido, então, na verdade, ele me retornaria um true. Por quê? Porque eu estou invertendo esses valores aí, beleza? A negação, ela serve só para isso, só para inverter os valores. Tudo bem, galera? Bom, feita essa explicação teórica, né, do nosso E, vamos aplicar esse E junto, né, quando a gente passar agora para as estruturas condicionais, tá? Então, as estruturas condicionais, nós temos dois casos, que é o uso do if-else e do switch case, aqui na linguagem Swift, tá? O mais comum que vocês devem utilizar com maior frequência é o if-else. Então vamos relembrar aí como funciona o if-else, tá? Aqui, ó, eu tenho nesse exemplo dois valores, nota 1 e nota 2, e aqui eu estou fazendo aquela mesma verificação que eu fiz no ternário, por exemplo. A única diferença é que eu não estou atribuindo, né, o valor da maior nota para uma variável. Aqui eu estou, na verdade, dando um print de qual é a maior nota. Mas é a mesma ideia, a mesma mecânica do operador ternário, tá? Vamos ver na prática isso daqui. Então eu tenho aqui, eu vou deixar só duas variáveis e aí eu vou criar a minha estrutura condicional. A minha estrutura condicional, ela funciona da seguinte forma. Eu preciso criar aqui, ó, um if, beleza? E dentro desse if, passar aqui a minha determinada verificação. Então, qual é a verificação que eu quero fazer seguindo aquele exemplo que estava anterior ali? Eu quero verificar se N1 é maior que N2. Se isso ocorrer, se isso acontecer, eu quero que ele printe para mim que a maior nota é, aí eu digo que é o N1. Beleza? Só com essa expressão aqui, ó, eu vou printar para a gente poder ver. Só com essa expressão aqui, ó, ele já consegue executar. Aqui ele executou um done, um feito, né? Por quê? Porque eu coloquei só a primeira condicional. Se eu troco aqui, ó, se eu volto o N1 para 10 e o N2 para 8, aí ele printa para mim o que eu solicitei. Por que que no exemplo anterior ele não printou? Porque eu fiz aqui só uma verificação, ó. Eu disse, se o N1 for maior que o N2, print isso daqui. Eu não disse para ele fazer mais nada se o N1 não fosse maior que o N2. Por isso que ele deu um done. Quando eu transformo essa condição aqui em verdadeira, aí ele printa aqui para a gente, beleza? E aí eu posso fazer essa tratativa, como a gente tinha lá no operador ternário do exemplo anterior. Eu posso criar aqui, ó, um else. E aí para esse else,
eu dizer a segunda situação. Então, dizer aqui, ó, print a maior nota é, e aí dizer que, na verdade, a maior nota é o N2. Cadê? Aqui. Beleza, galera? Então aqui agora sim, ó. Agora, se de repente o meu N2 for maior que o meu N1, aí ele diz aqui qual é a maior nota. Ele não vai dar aquela mensagem de done, porque está tratado essa situação aí, né? Porém, está tratado entre aspas, né? Por exemplo, se as duas notas forem iguais e eu mando executar, ó, ele diz que a maior nota é a nota 10, só que ambas as notas são 10, né? E aí ele caiu aonde aqui? Ele caiu, na verdade, aqui no meu else, tá? Ele caiu no meu else, por quê? Quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó, a maior nota é a N1 e aqui a maior nota é a N2. E aí, ó, deixa eu dar só um espaço aqui para ele poder. Beleza. Tem espaço no. Aí. Então, aqui, ó, ele caiu no N2. Mas por que ele caiu no N2? Sendo que a maior nota não é a N2, né? A maior nota, nesse caso aqui, as notas são iguais. A maior nota é para ambos os casos. Porque a única expressão que ele verificou foi essa expressão aqui, ó. N1 é maior que N2. Se N1 for maior que N2, ele cai nessa parte aqui. Se N1 não for maior se N1 não for maior que N2, como de fato não é maior, aí ele cai aqui no else. Então a gente poderia tratar isso daí fazendo uso do else if, tá? E aí como que funciona o nosso else if? Já é o próximo o tópico do próximo slide, mas eu vou mostrar aqui na prática e depois eu volto lá. Então, o else if ele funcionaria da seguinte maneira. Com o else if, nós poderíamos criar uma outra condicional aqui dentro. Como assim? Poderia fazer isso aqui, ó, else if, e aqui dentro do nosso else if passar aqui uma outra condicional. Então, por exemplo, colocar aqui que N1 é menor que N2. Se isso acontecer, aí eu mantenho essa mesma sintaxe aqui de print. E agora, por fim, eu coloco o meu else. E aí o meu else diria o quê? Print as duas notas são iguais. Deixa eu fechar aqui e mandar executar. Beleza? Então, aqui na linguagem Swift, é desse jeito aqui, ó, que a gente cria uma outra condição. É o else if, tá? Então, eu tenho aqui a minha primeira condição. Se nota 1 for maior que nota 2, ele cai aqui. Se não, né? Se nota 1 for menor que nota 2, ele cai aqui. Se nem essa condição for atendida e nem essa condição for atendida, como acontece por conta dos valores que nós temos, aí ele cai aqui nesse else, tá? Vamos verificar aqui o teste, ó. Vou transformar esse carinha aqui em 100. Aí ele diz, a maior nota é N1, 100. Se eu transformar o outro em 1000, ele diz aqui, ó, a maior nota é N2, 1000. Se eu transformo os dois caras em iguais, nem esse primeiro é atendido, nem esse segundo é atendido, então ele cai aqui dentro do meu else. E aí diz que as duas notas são iguais. Beleza, galera? Então, com isso, a gente já sabe como trabalhar com o if-else. E aí aqui dentro, vocês só precisam se lembrar que aqui dentro, ó, ele precisa retornar um valor booleano, tá? Ele precisa retornar se é verdadeiro ou falso. Dependendo do tipo de comparação que vocês queiram fazer, não vai conseguir dar o retorno correto ali se não for um retorno de verificação booleana, tudo bem? Bom, deixa eu voltar nos slides lá. Então aqui está o exemplo que nós fizemos agora, né? Quando a gente tem só o if, e aí, no caso, a gente fez lá só com o if, né?
depois adicionamos o else, e aí no próximo exemplo, é aqui com o uso do else if, tá? Então, dentro da linguagem Swift, é dessa maneira aí que funciona. Bom, o próximo tópico então que a gente vai trabalhar são as estruturas condicionais com o switch case, tá, galera? E o que seria o switch case? Seria uma opção ao if else, beleza? Geralmente o switch case ele é mais utilizado quando nós queremos abrir um pouco mais o nosso leque de opções. Por exemplo, se eu quero saber se uma letra é vogal ou se ela é uma consoante, como está nesse exemplo aqui, com o if else ficaria aí bem mais verboso o nosso código, tá? Ficaria bem mais complexo, digamos assim, né? Mais sujo o nosso código para fazer esse tipo de verificação. Porque a gente teria que verificar se o valor que está sendo lá dentro que está guardado dentro da nossa variável, se ele é igual a A, ou se ele é igual a E, ou se ele é igual a I, ou se ele é igual a O, ou se ele é igual a U, tá? E aí ficaria lá uma sintaxe muito verbosa. Aqui com o switch case, isso fica mais clean, fica mais limpo aqui, ó. Beleza? Nesse caso, a gente tem aqui uma variável chamada letra A, e essa variável aqui, ela está passando por uma verificação do switch, tá? E o switch ele vem acompanhado desse carinha aqui, ó, case. No caso aqui no case, é quem é o responsável por fazer a verificação. Então, se essa verificação aqui, ela retornar um verdadeiro, ele cai aqui dentro desse case. Senão, ele vai passando por todos os outros cases e verifica qual é o case adequado, tá? Vamos ver isso na prática? Eu vou copiar esse código aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou digitar, porque acho que vai ser mais... Vou copiar, vai. Acho que a gente ganha um pouco mais de tempo. Pronto. Então aqui, ó, deixa eu ver o que ele deu de erro. Acho que ele não reconheceu isso daqui. Deixa eu colocar de novo. Ele não reconheceu as minhas aspas. Estranho. Vou reescrever as aspas aqui. Pronto, agora acho que ele vai rodar. Ainda não reconheceu alguma... Aqui também não reconheceu as aspas daqui. Eu acho que o Ctrl+C, Ctrl+V que eu dei acabou trazendo um prejuízo aí. Achei que eu ia economizar tempo, mas vou ter que reescrever todas essas aspas aqui para ele funcionar. Então vamos lá. Aqui é o U. Agora vai. Ainda está reclamando. Aqui em cima também faltou. Que sacanagem. Algum lugar ainda está faltando. Cadê? Deve ser separado por ponto e vírgula. Aqui tem que ser var. E aqui tem que ser switch. Agora vai. Agora sim. Beleza. Galera, então esses erros que deram aqui foi por conta do Ctrl+C, Ctrl+V. Provavelmente aqui, né, no PowerPoint ele formatou, né, colocou var com letra maiúscula. A questão das aspas aqui, ó, as aspas não foram interpretadas no nosso compilador aqui. Então eu tive que fazer essas alterações que vocês viram, né, colocar aqui as aspas e também diminuir aqui a letra do switch e do var para que ele possa interpretar aqui, ó, tá? Então, beleza, corrigidos os bugs, é bom que tenha acontecido para que vocês visualizem e saibam como tratar isso daí também. Corrigidos os bugs, vamos voltar aqui. Como que funciona o switch case? Então, o switch case, ó, eu tenho aqui a minha variável letra, que eu guardei o A, e aí eu estou fazendo aqui uma comparação dessa minha variável letra. Então eu coloco switch,
o que eu quero comparar e os vários casos que ele possa vir a apresentar. Tudo bem? Nesse caso aqui eu estou dizendo, caso letra, né, que é quem está sendo verificado, caso seja A, E, I, O ou U, aí a gente vai dar aqui um print, a letra é uma vogal. No switch case, nós temos o default, e o default ele seria como se fosse o nosso, vou colocar aqui, ó, como se fosse o else. Então, o default é como se fosse o else. Se as opções acima não forem atendidas, então executa essa opção que está dentro do nosso default, tá? Se eu troco aqui a minha variável de A para G, por exemplo, ele diz que agora a letra é uma consoante. Beleza, galera? Então, o switch case é uma alternativa ao nosso if-else. Dependendo do caso, você vai ter mais vantagem em utilizar o if-else, dependendo do caso, você vai ter mais vantagem em utilizar o switch case, tá? Por conta daquela questão que eu falei para vocês de o código ficar menos complexo no seu entendimento, digamos assim. Só que eu tenho aqui uma outra situação, que é essa daqui, ó, para eu poder mostrar para vocês. Desse outro exemplo aqui, ó. Quando eu quero mais de um case, e aí a gente pode utilizar, se for valores numéricos, utilizar esses carinhas aqui, ó, chamado de close range e half range, tá? Eu vou digitar, eu não vou copiar daqui não, porque senão eu vou ter que sair modificando as coisas e até eu achar o que está errado. Pode ser que leve até mais tempo. Então vamos lá. Como que a gente poderia fazer aqui para poder entender esse exemplo aí? Eu vou criar aqui uma variável, chamada velocidade. Velocidade. E essa minha variável, ela vai ser um double com valor de 60, beleza? Vou colocar aqui, ó, 60. O meu switch case quer verificar a seguinte situação. O meu switch case quer verificar qual é a velocidade do carro, de acordo com essa velocidade, determinar se o carro está na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta marcha. Vai ser o exemplo aqui. Então, como nós já sabemos, a gente pode utilizar o switch, beleza? Aqui eu dei um enter e aí ele já trouxe o código automático para mim. Eu só preciso ir alterando, beleza? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou digitar aqui na 1 então, sem dar o enter. Então, switch. E aí eu vou colocar aqui o que eu quero verificar dentro do meu switch. Eu quero verificar a velocidade. Beleza. Feito essa especificação, nós vamos começar a colocar os nossos cases. Então, vou colocar aqui o meu primeiro case. E o meu primeiro case, eu quero que ele seja o seguinte. Caso a velocidade, né, que é quem está sendo verificado, seja entre 0. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui aquele parâmetro que eu falei para vocês, que é aqui ó, o nosso close range ou o nosso half range. Então eu vou colocar aqui, ó, caso a velocidade seja entre 0 e até menor que 20, por exemplo, então ele vai cair aqui no nosso primeiro case. E lembrando que depois de cada expressão aqui, ó, para o nosso case a gente põe os 2 pontos para ele poder fazer a verificação, tá? Então eu vou fazer aqui um print primeira marcha. Beleza, então eu já tenho aqui o meu primeiro case. Caso a velocidade seja entre 0 e até 20, tá? Não incluindo o 20, até 20, no caso até 19.9999, tá? Ele cai na primeira marcha. Por que que ele não inclui o 20? Porque eu coloquei aqui, ó, menor. Se eu quisesse que ele incluísse o 20, eu faria o quê? Eu faria os 3 pontos, como é aquele caso do close range que eu falei para vocês, tá? Aqui como a gente tá pegando o menor, então seria aí o half range, beleza? Se eu já tento executar isso daqui, ó, vamos supor que eu colocasse aqui que a velocidade é 10, vai, colocar aqui que a velocidade é 10. E tento executar isso daqui, ele vai dar um erro pra gente, galera. Qual é o erro que ele deu aqui, ó? Ele diz
faltou fechar aqui, né? Mas o erro que eu queria que ele apresentasse é esse daqui, ó. Olha o erro que ele apresenta aqui pra gente. Ele diz o seguinte, ele diz que ocorreu um erro porque o switch deve ser exaustivo, né? O que significa esse exaustivo? Significa que ele precisa ter, obrigatoriamente para funcionar, todas as opções possíveis. Então, diferente do nosso if, que a gente viu que funciona um if sem um else, aqui o switch não funciona, tá? O switch case, ele obriga que nós façamos aqui a exaustão, né, dos nossos casos. Então, eu precisaria criar aqui, obrigatoriamente, o meu default, beleza? E aí determinar aqui que o meu default, aí eu posso colocar aqui qualquer coisa, colocar aqui um print, colocar aqui oi, só para a gente visualizar isso, tá? Agora se eu executar esse carinha, agora sim ele disse aqui, ó, primeira marcha. Por quê? Porque é obrigatório dentro do switch fazer o uso do default, tá? Ele precisa que todas as possibilidades ocorram. Eu não posso deixar aqui uma determinada possibilidade sem ter o comando a ser executado. Por isso a gente precisa obrigatoriamente passar o nosso default, beleza? Mas vamos dar sequência aqui no nosso código. Então, eu já tenho aqui entre 0 e 20. Vou pegar agora o caso a velocidade seja entre 20 e até 40, tá? Não incluindo 40, até 40. Então, ele vai dizer aqui, print segunda marcha. Próximo case, seja entre 40 e 40 e colocar 50, vai. Caso seja entre 40 e 50, print terceira marcha. E aí eu vou deixar já o nosso default, para não se prolongar muito. Eu já vou colocar aqui o nosso default, tá? Caso não seja nenhum daquelas possibilidades ali, então default print quarta marcha. Vamos executar para a gente ver se está dando certinho. Aqui, né, ele permanece em primeira marcha. Conforme eu for alterando aqui, ó, colocar o valor de 20. Segunda marcha, coloco o valor de 40. Terceira marcha e assim por diante. Se eu coloco um valor de 60, que está fora aqui dos meus cases, ele cai no default, beleza? E aí ele exibe aí o que a gente solicitou no default, tá? Então vocês perceberam que aqui, ó, quando eu coloco 20, ele não cai aqui na primeira marcha, porque aqui eu disse para não incluir o 20, tudo bem? Se eu troco isso daqui, ó, aí ele cai no meu primeira marcha, beleza, galera? Em teoria, ele deveria dar conflito aqui, certo? Porque tanto aqui nesse daqui tá com 20, como aqui também tá com 20, só que aí ele vai dar prioridade para o primeiro que ele encontrar, beleza? Inclusive, é aconselhável que depois de cada um dos nossos cases, a gente utilize a sintaxe aqui, ó, do break, beleza? Por quê? Porque ele encontra o nosso caso, dá um break e sai fora, não continua fazendo a execução dos próximos, beleza? Então, aqui também é importante a gente colocar aqui, ó, um break, porque aí quando ele encontrar o nosso determinado caso, break, e colocar aqui no outro break, quando ele encontrar o nosso determinado caso, ele executa e sai fora do switch case, beleza? Então, em relação ao switch case, é isso daí que vocês precisam conhecer, tá? Não necessariamente, como eu falei para vocês, vocês precisam fazer o uso, né, do switch case, vocês podem
fazer o uso do operador ternário, que é bem mais simples, ou do if-else, se vocês se familiarizarem mais. Mas fica aí também como uma opção para que vocês possam fazer o uso, né, e verificar qual é a melhor maneira, né, dependendo daquilo que se enquadre nas possibilidades para vocês. Beleza, galera? Só para eu mostrar aqui um outro exemplo ainda com switch case, ó, não necessariamente ele precisa ser feito com esse tipo de valor aqui, ó, com valores numéricos. A gente poderia fazer da seguinte situação, ó. Vou colocar aqui a variável letra e vou dizer aqui que a minha variável letra possui a letra L, tá? Então, cadê aqui? L. E aí eu vou falar o seguinte. Vamos supor que fosse o pagamento, né, os lotes de pagamento da restituição do imposto de renda. Então, eu poderia fazer a seguinte análise, ó. Vou dizer aqui que ele vai analisar a letra, e aí esse operador aqui, que é o close half, o close range e o half range, ele não funciona somente com números, tá? Ele poderia ser utilizado da seguinte maneira, ó. Eu vou dizer aqui, caso seja A entre A e, aí no caso, né, vou dizer até o F, por exemplo, vai estar no primeiro lote. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, ó. Primeiro lote. Caso seja entre, aí no caso, já que a gente está pegando o F ali em cima, vou dizer que seja entre G e vou colocar aqui, sei lá, um M. Caso seja entre G e M, eu vou dizer que ele está no segundo lote de pagamentos. E aí eu vou deixar o default, que aí quem não for entre esses carinhas aí cai dentro do default. E aí eu coloco aqui terceiro lote. Tá? Ops, tem um Ctrl S aqui. Se a gente executa isso daqui, ele diz aqui, ó, que o nosso pagamento vai ser efetuado no segundo lote. Se eu altero isso daqui, ele diz que vai ser no terceiro lote. E assim por diante, beleza, galera? Então, esse operador aqui, half range e close range, não funciona somente para valores do tipo numérico, tá? Eles funcionam também para esse caso, como eu mostrei para vocês agora. Bom, então, tendo isso em mente, galera, vou pedir aí para que nesses próximos minutos de aula que vocês façam os seguintes exercícios, tá? Deixa eu colocar aqui. Que vocês façam os seguintes exercícios, ó, são 5 exercícios aí para que vocês possam brincar um pouquinho aqui dentro do playground mesmo. Então, o primeiro exercício é o seguinte: crie um algoritmo que receba 3 valores, beleza? Verifique e informe qual é o maior dos valores. Exercício 2. Então você vai receber 3 valores no 1, né? E vai verificar qual é o maior e informar lá. Exercício 2. Crie um algoritmo para receber uma temperatura em Celsius e deve convertê-la em Fahrenheit, tá? E aí tá a forma, né, de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então você vai receber o valor em Celsius, ele vai ser ali multiplicado por 9, dividido por 5 e adicionado 32. Exercício 3. Crie um algoritmo que receba um número e informe se ele é par ou ímpar. Exercício 4. Crie um algoritmo que calcule o valor de desconto em porcentagem do salário de uma pessoa e exiba qual será o seu salário após o desconto. Então, por exemplo, a pessoa vai informar qual é o valor do salário dela, vai ser informado qual é o valor de desconto que ela tem e com quanto que vai ficar aí de salário líquido para ela, tá? Quanto que vai sobrar do salário dela após essa porcentagem de desconto. Exercício 5, vocês vão criar um algoritmo para receber a informação de peso e altura de uma pessoa, beleza? E a partir dessa informação de peso e altura de uma pessoa, vocês vão precisar calcular qual é o IMC dela, beleza? E informar
a partir desse IMC qual é a situação. Então a fórmula de cálculo de IMC é aquela ali, ó. O IMC calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. E aí o valor que der, vocês vão precisar verificar. Ó. Se o valor for menor que 16,9, então vocês devem informar que a pessoa está muito abaixo do peso. Se o valor do cálculo do IMC ficar entre 17 e 18,9, ele está abaixo do peso. Se ficar entre 19 e 26,9, ela está no peso normal. Se ficar entre 27 e 31,9, ela está acima do peso. E se ficar de 32 em diante, ela está com obesidade. Beleza, turminha? Mão na massa. Acabando aí, dá um toque no chat, beleza? Dúvidas também, chama no chat, pergunta. Só deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como que vai funcionar então os exercícios. Vocês vão precisar fazer o seguinte. Podem criar aqui, ó, por exemplo, um comentário chamado de exercício. Vou fazer o primeiro com vocês. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vai. Se eu fizer o primeiro, só sobram 4 para vocês fazerem, né? Então eu vou colocar aqui, ó, exercício exemplo. Vamos supor que eu queira verificar, eu queira receber um número e esse número eu tenho que verificar quanto que sobra se eu subtrair 5 dele, beleza? O exemplo é esse. Então eu vou precisar criar o quê? Eu vou precisar criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de número, e é isso que vocês vão fazer para os outros exercícios, né, de acordo com cada um dos valores que vocês precisam receber. Só que, por exemplo, aqui no Swift Online, no Playground Online aqui, nós não temos a opção de criar a linha de input. Então não tem como, por exemplo, eu criar aqui, ó, variável número vai receber um input que vai ser digitado no momento de execução, tá? Eu preciso já descrever esse valor, então vocês já podem descrever esse valor aqui, ó. Então o número vai ser 32. E aí a continuação da expressão, né, seria ter aqui a minha variável resultado e dizer que a minha variável resultado vai ser igual a número e, como eu falei, né, menos 5. E aí a gente só dá aqui o print, dizendo o valor de que eu vou colocar número após subtrair 5 fica, e aí aqui eu posso colocar a minha variável resultado. Beleza? Feito isso daqui, a gente dá um run. E aí ele vai printar aqui embaixo, ó, que o resultado disso daqui, né? Vamos lá, printa aí para mim, meu amigo. Deixa eu atualizar minha página para ver se caso isso acontecer com vocês também. Ah, e ele saiu, ó, que filha da mãe. Mas ainda ficou aqui o código, beleza. Aí, agora foi. Então, se caso vocês derem o run aí e ele não executar, atualiza a página, tá? Aí o código permanece aqui, ó. Já ficou isso daí como alerta. Então, aqui, ó, ele exibiu, né? O valor de 32 após subtrair 5 fica 27, supondo que esse fosse o nosso primeiro exercício. Então, lá, por exemplo, no exercício do cálculo do IMC, vocês podem criar lá a variável peso, beleza? E já atribuir aqui um valor de peso, só para a gente poder executar o código e verificar se está tudo funcionando corretamente. Feito isso, pessoal, acabou os 5 exercícios, bonitão, bem elaborado aí o código de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, ó, tá aqui o código de vocês, vocês vão vir aqui em download e pedir para ele fazer aqui, ó, um download de um playground.playground, tá? Pode pedir essa segunda opção aqui, porque aí a gente consegue, quando a gente voltar para a nossa sala de aula, para as aulas presenciais no caso, né, a gente consegue, se for o caso, reabrir lá na máquina virtual e utilizar como referência para os nossos próximos exercícios, tá? Então faça um download desse carinha desse jeito aqui, ó, playground.playground, ele vai realizar aqui o download como
um RAR, né, um zip, porque a nossa máquina, como ela é uma máquina Windows, ela não tem propriedade para poder abrir esse arquivo aqui, ó, beleza? Mas aí a gente deixando salvo, quando a gente voltar para as nossas aulas aí, o macOS tem lá o programa específico para poder abrir esses carinhas. Aí vocês deixem salvo aí o arquivo de vocês para que vocês possam usar nas próximas aulas, caso precise, beleza? E mandem lá quando vocês finalizarem que finalizou e upem a resposta de vocês. Tudo bem, galera? Então é isso daí por hoje e a gente se encontra no próximo bloco com DS, tudo bem?